Olá, senhoras e senhores, ouvintes do Aleatorocast, estamos aqui começando mais um programa e hoje a gente vai continuar sobre a nossa série do porquê que a adolescência é uma fase tão difícil, tá? E hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos sociais e como eles influenciam no ser humano, tá? Mas antes, eu preciso encher o seu saco, caso você goste do conteúdo, deixa o seu like e manda pra quem você achar que o vídeo pode ajudar, tá certo? Ajuda bastante, gente, de verdade. Então, vamos lá então. O adolescente, obviamente, ele sente a necessidade de mostrar que ele está amadurecendo e que está virando independente para a família e amigos. E isso é um fato que está ligado à criação da identidade, como a gente já tinha comentado lá no primeiro vídeo. E esses conflitos que o adolescente tem, geralmente acontecem mais com a mãe, já que, obviamente, ela teve mais ligada com o filho desde a gestação até o nascimento. E aí ela pode ser mais rigorosa para deixar ele mais independente. Papaliodes, que é um livro sobre o desenvolvimento humano, tá, gente? Quando eu falo Papaliodes, é um livro sobre desenvolvimento humano. Nos traz que existe uma situação de conflito de sentimentos nos pais. Então, na mesma medida que eles sentem o desejo dos filhos serem independentes, eles também sentem o desejo de sempre tê-los por perto. Inclusive, é uma crise que muitos pais têm quando os filhos crescem, onde eles ficam sozinhos e têm que reatar os relacionamentos de outra forma, ou seja, é uma confirmação se de fato eles se amam, podemos assim dizer, porque existem muitos casais que ficam por causa dos filhos, porque não querem ver os filhos sofrendo com o divórcio. Então, essa independência deles causa um conflito neles também, mas eu não estou aqui falando dos pais, estou aqui falando dos adolescentes. Então, a gente pode concluir que a família é a base de tudo. A família influencia sim o adolescente e o ser em desenvolvimento, e é um lugar onde ele se sente seguro para construir sua identidade e carregar com ele os valores. Então, os pais precisam fazer disso uma relação construtiva e positiva. É claro, isso é o ideal, não é a maioria das coisas que acontecem, mas o idealmente é isso. Um exemplo de situações que é bem comum aqui no Brasil e que podem afetar os adolescentes, por exemplo, é caso uma mãe solteira, ao invés de ficar em casa com os filhos e incentivá-los a um desenvolvimento pleno, precisa trabalhar para não ocorrer uma fatalidade financeira, ou seja, todo mundo morrer de fome. Então, por isso, elas não vão conseguir oferecer toda a atenção que os filhos necessitam, apesar de que existem muitas mães que são fenomenais e conseguem fazer essa façanha. Naturalmente, a gente pode também compreender que os adolescentes encontram conforto em estar com outras pessoas que estão passando pela mesma mudança deles, ou seja, com amigos. Então, um grupo de amigos é uma fonte de afeto, solidariedade e compreensão, mas também é um lugar de experimentação, para você, um ambiente para você conquistar sua autonomia e a independência dos seus pais, que nessa fase é meio que seus quebra-rolê, digamos assim, porque eles te impedem de fazer as coisas que você quer adolescente. Adolescente dinâmico, você quer viver a vida, mas aí seus pais te impedem. Então, é um ambiente também para formar relacionamentos íntimos, que servem como uma espécie de ensaio para uma intimidade mais adulta. Mas é interessante que, embora a maioria dos adolescentes goste de passar mais tempo com os amigos do que com a família, porque aparentemente para eles são pessoas que vão entendê-los por estar na mesma situação, também tem um choque cultural bem grande acima desse assunto. Por exemplo, se a gente comparar adolescentes brancos e negros. Por quê? Porque adolescentes negros tendem a ter um relacionamento mais íntimo com a família do que com amigos. E dá muito mais importância mesmo. Já os adolescentes brancos não. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque no nosso mundo atual ainda existe muito racismo. Pois é. Então isso faz com que o mundo para os negros seja um mundo de desigualdade e hostilidade. Portanto, eles se preocupam, por exemplo, e sentem refúgio quando estão com a sua família, e não se preocupam tanto com a aprovação de amizades. Um outro exemplo que a gente pode comparar é comparar a cultura asiática com a americana. E a americana, gente, não é americana dos Estados Unidos só não, tá? Americana como um todo, eu quero dizer das Américas, tá bom? Por favor. Então, peço desculpas do barulho do celular, gente, mas
imprevistos não acontecem, peço desculpas. Então, vamos lá. Das Américas com a cultura asiática. Vou comparar aqui. Chineses e japoneses, por exemplo, são reconhecidos pela sua inteligência, certo? Diferente dos americanos que estão sempre preocupados em socializar, ter status. No geral, chineses e japoneses, por exemplo, eles utilizam mais esse tempo para estudos e leitura do que, sei lá, uma tarde passando um tempo dando rolê com os amigos, por exemplo, que é do costume dos americanos. Ou seja, americanos preferem socialização e os asiáticos preferem estudos. Resumindo muito é isso, tá? Então, relações sociais como amizade também estão relacionadas com adaptações e competências sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os amigos que possuem amigos mais próximos possuem uma melhor autoestima e consideram-se mais competentes. Não tendem tanto a ser hostis, nem ansiosos ou deprimidos. Eles vão bem na escola. Aqueles cujas amizades têm alto grau de conflito, aquelas famosas amizades tóxicas, obtêm scores mais baixos nessas medidas. Ou seja, amigos influenciam uns aos outros para se tornarem mais parecidos e serem identificados por outros grupos de amigos. Tem uma frase muito famosa que é: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você convive, por exemplo, com pai e mãe, já são 2 pessoas, você tem mais 3, que geralmente são seus amigos. Então, é essencial que você escolha bem com quem você convive, porque esse vai ser você. E isso é quase que parte do genoma humano, podemos assim dizer, que você é uma outra coisa. Porque as pessoas vê uma criancinha, por exemplo, e ela começa a olhar pro menininho de 10 anos e ela tem 6, ela começa a imitar esse menino de 10 anos. E por que isso acontece? Porque as pessoas que você admira como um ideal no sentido de você querer ser algo, é o seu próximo passo. Por isso que você começa a realizar ações parecidas com as delas, pelo menos você tenta. E é interessante, por exemplo, para quem é mais da área do esporte, vou exemplificar isso. Você joga futebol, aí você tem o Neymar tem o drible X. Você e a maioria das pessoas fazem o drible Y. Mas como é o drible do Neymar, o drible X, você vai tentar fazer o drible X. Por quê? Porque você admira o Neymar como um ideal. Isso serve pra tudo, tá, gente? Desde futebol a, sei lá, tênis, a basquete, qualquer coisa. E não é só de esporte, também serve pra outras coisas. Formas que você vê de bons oradores falando, você tenta falar igual a eles. Então é interessante. Isso é interessante se ver, porque é a base dos relacionamentos sociais e do ideal quando você admira alguém. Mas enfim, já fugi um pouco do assunto. Resumindo muito, gente, para esse vídeo não ficar lá muito longo. A maioria das pessoas já nem assiste esses vídeos. Se esses vídeos ficarem com 20, meia hora, ninguém vai assistir. Então, resumindo muito, primeiro, todo tipo de relação social vai influenciar de algum modo nas escolhas e no caráter do adolescente e na criação de seus conceitos mais abstratos, como liberdade, moral, verdade, etc. Então, segundo, a família exerce um forte papel na construção dessas escolhas e desses valores, junto com as amizades, que fazem um importante papel no desenvolvimento do indivíduo e o prepara para outras relações no mundo adulto, como uma pessoa mais responsável e com uma formação de perfil por completo. E terceiro, para finalizar, na medida em que o adolescente já se sente preparado para ter mais relações sociais, novamente com uma identidade, isso é de acordo com cada um, é individual esse tempo, não existe uma idade em que é limite para você se sentir preparado para ter mais relações sociais. Alguns demoram mais, alguns são mais rápidos. Então, sejam elas dentro da família ou em determinado grupo de amigos, ou até no grupo de trabalho, por exemplo, ele vai ser responsável por tomar uma posição de ideias dentro desses mesmos grupos com algum propósito, seja ele positivo ou não. E isso daí faz a gente pensar na relevância sobre a responsabilidade social que ele carrega consigo. Então, já foi aqui marcado que o próximo vídeo e o último dessa série do porquê que a adolescência é um tema tão difícil, creio, é o último, posso estar errado, mas se eu não me engano é o último, que é a relevância da responsabilidade social. Resumindo muito, o que é a relevância da responsabilidade social? É
ele saber o quanto ele influencia a sociedade. Mas enfim, a gente vê isso no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.